essa questão específica da aceitação, né, do pai e da mãe é bem complicada. Essa é uma experiência que eu não vivi, né? Então não posso falar que eu sinto ou que eu sei e tal, porque eu não tenho um filho com autismo. Então eu não vivi essa experiência. Mas a experiência que eu tenho é de ter acompanhado diversas famílias dentro da minha questão profissional, né? Então eu conheço diversas realidades dentro desse ponto. Famílias que o pai e a mãe se apoiam mutuamente, famílias em que os pais são negligentes, família em que as mães são negligentes, enfim, são diversas famílias. E do tempo que eu tenho já de experiência, eu já pude acompanhar famílias com crianças com autismo que eram bebês e hoje estão adolescentes, que eram adolescentes e hoje estão adultos, né? E que já estavam ali no, na questão que já eram adultos e hoje estão ali nas faixas dos 40 anos, dos 50 anos, ainda não são idosos, mas tem toda essa questão. E acompanhando isso, eu vejo o quanto que é difícil essa questão de aceitação do diagnóstico e o tempo que leva para aceitar isso, né? Quanto mais tempo leva, mais tempo perde e pior fica. Por isso que quando eu vi no meu filho o primeiro sinal, eu já falei, já vamos intervir, já vamos começar. Eu lembro que ele começou a discriminar algumas letras em inglês. Ele começou a aprender o alfabeto e os números todos em inglês. Eu falei, esse menino já não fala. Já tem esse problema aí. Aí vai entrar na escolinha só falando inglês, vai dar um chute na cabeça dele e vai ser complicado. Então aí eu fiz todo um programinha lá de intervenção com ele, fiz umas pastinhas em que ele tinha que nomear algumas coisas e modelar o comportamento dele para ele discriminar as letras e as figuras em português para conseguir. Mas mesmo assim ainda foi um pouquinho complicado, porque ele começou a falar todo o alfabeto em português, discriminar as letras, mas chegava no Y ele não falava o Y, ele falava o Y. Por muito tempo ele ficou falando Y, porque era mais fácil de pronunciar até o Y do que Y, né, para uma criança. Então, mas é bem complicado essa questão da aceitação e eu vejo uma resistência maior para os homens, para os pais, do que para as mães. Os homens se escondem naquela questão. Quando eu era criança, eu era igualzinho. É fato. A maior parte fala assim, quando eu era igual ao fulano. E aí, ou ele chega e fala assim, eu também sou autista. Ele começa a se enquadrar. E em muitos casos eu percebo que às vezes os pais também são, viu? Eles falam isso, mas são mesmo. Tem todos os indícios assim. Mas em muitas questões, quando você está explicando toda essa questão da gravidade do caso, ele fala assim, não, isso daí eu era assim também. Fulano não vai ter problema nessa área, não. Enfim, acaba acontecendo. Mas eu percebo essa resistência maior com os pais do que com as mães.